Um olhar exclusivo sobre os momentos que Hollywood preferiria manter em segredo, nas cenas que as grandes estrelas gostariam de poder esquecer. Aqueles instantes em que o glamour da telona desaparece e só resta a realidade. De Margot Robbie lutando em um tanque de produtos químicos até Leonardo DiCaprio enfrentando temperaturas extremas em sua luta pelo Oscar, estas são histórias de esforço e momentos extremos que deixaram marcas inesquecíveis em alguns dos atores mais famosos do mundo. Não se trata apenas de cenas difíceis. Estamos falando de desconfortos físicos, decisões polêmicas de diretores e sacrifícios que revelam o lado oculto da fama. Número 1. Em líquidos em Esquadrão Suicida. Hoje uma das atrizes mais reconhecidas, ela enfrentou alguns contratempos importantes enquanto interpretava Harley Quinn em Esquadrão Suicida. Em particular, houve dois aspectos que tornaram essa experiência algo desconfortável. Primeiro, ela teve que lidar com a dificuldade física de uma cena em que precisava se submergir em um tanque de produtos químicos. Esse momento foi especialmente desafiador devido aos efeitos do líquido que, embora não fossem reais, simulavam ser produtos químicos perigosos, causando desconforto e até fazendo com que ela se engasgasse várias vezes. Apesar de o quanto essa cena se tornou icônica no filme, foi uma prova complicada para a atriz, que se esforçou ao máximo para conseguir a tomada perfeita. O segundo desafio foi o famoso figurino da Arlequina, que, embora tenha se tornado um ícone da moda no cinema, era tudo menos confortável. A roupa incluía acessórios pontiagudos e peças pesadas que dificultavam o movimento e causavam desconforto. Além disso, a maquiagem e a peruca que ela precisava usar causavam ainda mais incômodo, fazendo com que se sentisse cansada e exausta. No entanto, esses sacrifícios deram à sua interpretação o toque especial que o personagem precisava. Margot conseguiu se conectar profundamente com sua personagem, trazendo uma imagem nova e autêntica que encantou os fãs da franquia, mesmo que o processo tenha sido um verdadeiro desafio. A cena do tanque de produtos químicos e o figurino desconfortável são um lembrete de que, por trás das câmeras, a magia do cinema às vezes exige um grande esforço pessoal dos atores. Número 2. Afogamento simulado em Game of Thrones. Interpretar a Septonella em Game of Thrones não foi uma tarefa fácil para Hannah. Um dos momentos mais difíceis aconteceu quando sua personagem passa por uma cena de afogamento simulado. Durante as filmagens, o processo de simular o afogamento foi tão realista que Vadingon acabou experimentando uma intensa claustrofobia. A cena em questão, que foi muito bem recebida pelo público devido ao seu realismo, exigiu mais de 10 horas de gravação, o que esgotou tanto a atriz quanto a equipe ao seu redor. Esse tipo de cena não é comum e o comprometimento de Vadingon em torná-la o mais crível possível foi admirável. Até mesmo Lena Headey, que interpretava Cersei Lannister, sentiu-se desconfortável com a intensidade da cena. Essa gravação não só desafiou Vadingon fisicamente, mas também deixou uma marca emocional nela. A partir desse momento, a atriz desenvolveu um leve receio de cenas que envolviam líquidos ou espaços fechados, refletindo o nível de impacto que essa experiência teve em sua vida fora do set. Apesar disso, sua atuação foi amplamente elogiada e a cena se tornou uma das mais lembradas da série. Embora tenha sido uma experiência difícil, sua dedicação ao interpretar Septonella permitiu que Game of Thrones mantivesse o tom sombrio e realista que tanto caracterizava a série. Número 3. Montar dragões em Game of Thrones. Ele interpretou Jon Snow em Game of Thrones, e embora sua experiência tenha sido majoritariamente positiva, houve alguns momentos desconfortáveis, especialmente quando se tratava de montar dragões nas últimas temporadas. Nessas cenas, seu personagem precisava voar em cima de um dragão, o que na verdade era feito com uma máquina especial de simulação. Esse equipamento não foi projetado pensando no conforto, e Harington sofreu por causa da posição desconfortável e da pressão exercida nas pernas. Um vídeo dos bastidores mostrou o ator lidando com a dor em certas partes do corpo enquanto gravava uma cena, algo que ele mesmo descreveu como uma experiência memorável, mas não exatamente no melhor sentido. Embora soubesse do impacto visual dessas cenas para os fãs da série, Harington não conseguiu evitar o desconforto.
Esse processo de filmagem fez com que ele se lembrasse dos comentários de Emilia Clarke, que interpretava Daenerys e havia mencionado repetidamente o quanto era exaustivo gravar cenas com dragões. Apesar dos incômodos, Harington cumpriu seu papel com a dedicação que sempre teve, entregando uma atuação memorável. A cena se tornou um momento icônico para os fãs de Jon Snow, mostrando que a dedicação de Harington valeu a pena para dar vida a um dos personagens mais queridos da série. Número 4. Nicole Kidman. Uma das atrizes mais respeitadas de Hollywood, ela interpretou Celeste na aclamada série Big Little Lies. Embora Kidman estivesse orgulhosa de seu trabalho, algumas cenas foram emocionalmente desafiadoras para ela. Em vários episódios, sua personagem precisava enfrentar momentos de extrema vulnerabilidade, incluindo cenas de nudez e de grande carga emocional que retratavam o trauma vivido por sua personagem. Kidman revelou que essas cenas a faziam se sentir exposta e que, em alguns momentos, chegava a um estado de vulnerabilidade tão intenso que era difícil se recuperar entre uma tomada e outra. Ainda assim, ela considerava importante que sua atuação refletisse a dor e a complexidade que muitas pessoas enfrentam em situações semelhantes. Esse papel permitiu que ela se conectasse profundamente com sua personagem, embora tenha admitido que, após certas cenas, precisava de um tempo para processar suas emoções. A atriz recebeu elogios por sua interpretação, que ajudou a dar ao programa uma autenticidade única. Embora o processo tenha sido difícil, Kidman enfrentou tudo com coragem e sua dedicação foi amplamente reconhecida, transformando sua personagem em um dos pilares da série. Número 5. Jason Momoa, em Game of Thrones. Ele interpretou Daenerys Targaryen desde o início de Game of Thrones. No entanto, algumas cenas da primeira temporada foram especialmente desafiadoras para Clarke, pois incluíam nudez que, na época, a fez se sentir desconfortável. Com apenas 23 anos ao começar a série, Clarke enfrentou pressão em relação à sua imagem na tela, o que gerava ansiedade antes de gravar essas cenas. Jason Momoa, seu coprotagonista em várias dessas cenas, foi um grande apoio para ela, garantindo que Clarke se sentisse segura o tempo todo. Graças ao apoio dele, Clarke conseguiu superar essas dificuldades iniciais, embora tenha tido que enfrentar uma expectativa da indústria que queria que ela interpretasse outros papéis de forma semelhante. Com o tempo, Clarke estabeleceu limites claros e se recusou a fazer cenas de nudez em outros projetos, defendendo sua decisão de construir sua carreira além da imagem que havia projetado em Game of Thrones. Sua experiência é um lembrete dos desafios que muitos atores jovens enfrentam na indústria e de como o apoio adequado pode fazer uma grande diferença. Número 6. Decolagem de helicóptero em Capitão América. Conhecido mundialmente como o Capitão América, ele passou por um treinamento físico intenso para alcançar a aparência musculosa de seu personagem no universo cinematográfico da Marvel. Uma das cenas mais memoráveis foi em Capitão América, Guerra Civil, na qual seu personagem tenta impedir que um helicóptero decole segurando-o apenas com os braços. Essa cena se tornou um símbolo da força de Steve Rogers e mostrou o comprometimento físico de Evans com o personagem. No entanto, esse tipo de treinamento físico foi extremamente exigente e nem sempre agradável para o ator. Em entrevistas, Evans comentou que, embora estivesse satisfeito com o resultado na tela, o processo de se manter em uma condição física extrema era exaustivo e ele não tinha certeza se gostaria de repetir isso indefinidamente. Apesar desses desafios, a cena se tornou um momento icônico que capturou o espírito do personagem e a dedicação de Evans. Esse tipo de exigência física é comum em filmes de super-heróis e Evans soube corresponder, conquistando a admiração de seus fãs. Número 7. Quadribol, em Harry Potter. Ele cresceu interpretando o famoso bruxo Harry Potter, mas nem todas as cenas foram mágicas fora das telas. Em especial, as cenas de quadribol acabaram sendo uma verdadeira dor de cabeça, literalmente. Passar horas em uma vassoura para simular as acrobacias desse esporte mágico foi desconfortável e fisicamente desafiador para Radcliffe. Além disso, em O Cálice de Fogo, Radcliffe teve que realizar várias cenas debaixo d'água sem usar dublês, o que também foi complicado.
A filmagem dessas cenas debaixo d'água exigia equipamentos especiais e demandava longas jornadas de gravação nas quais Radcliffe precisava coordenar seus movimentos de forma precisa. Embora o resultado tenha sido impressionante, Radcliffe já afirmou em várias ocasiões que essas cenas foram das mais difíceis de toda a série. Apesar desses contratempos, Radcliffe nunca perdeu o entusiasmo pelo personagem e continuou dando seu melhor em cada cena, contribuindo para tornar Harry Potter uma saga inesquecível para várias gerações. Número 8. Personalidade do personagem de Leonardo DiCaprio. Interpretar o impiedoso Calvin Candie em Django Livre foi uma das experiências mais intensas e desafiadoras para Leonardo DiCaprio. Esse personagem, dono de uma plantação e cruel explorador, era totalmente oposto aos valores e princípios do ator. DiCaprio, conhecido por seu compromisso com o ativismo ambiental e seu apoio a causas humanitárias, precisava interpretar um homem violento e profundamente racista, o que era extremamente desconfortável para ele. No entanto, desde o início, Quentin Tarantino, o diretor, deixou claro que a autenticidade do papel era fundamental para a história. Assim, DiCaprio decidiu mergulhar na escuridão de Candie, um personagem tão complexo quanto perturbador. À medida que as filmagens avançavam, o ator se via em situações cada vez mais complicadas. Não era apenas que ele precisava dizer palavras ofensivas e violentas, mas também adotar uma atitude impiedosa e desprezível que ia contra sua própria essência. No entanto, DiCaprio sabia que não podia suavizar o personagem sem trair a visão de Tarantino. Em vários momentos, DiCaprio expressou suas dúvidas sobre a intensidade de algumas cenas, e foi então que Samuel L. Jackson e Jamie Foxx, seus colegas de elenco, intervieram com palavras de incentivo. Ambos garantiram a ele que levar sua interpretação ao extremo era necessário, que Calvin Candie precisava ser tão sombrio e repulsivo quanto Tarantino havia escrito. Esse apoio foi crucial para que DiCaprio pudesse dar vida a Candie com total autenticidade. Um dos momentos mais impactantes das filmagens aconteceu durante uma cena em que DiCaprio, no papel de Candie, bate na mesa com tanta força que acaba cortando a mão. Em vez de interromper a gravação, o ator decidiu continuar com a cena, incorporando a dor real em sua interpretação. Esse momento não só mostrou o comprometimento de DiCaprio com seu trabalho, mas também impressionou toda a equipe no set, que viu como o ator canalizou seu desconforto e dor na atuação. Para Tarantino, isso foi uma prova da dedicação de DiCaprio, enquanto para o próprio ator foi um lembrete do esforço emocional e físico que um papel pode exigir. Número 9. Em cena de vingança em Game of Thrones. Ela interpretou Ellaria Sand em Game of Thrones, um papel que incluiu cenas intensas e momentos emocionalmente desafiadores. Um dos episódios mais difíceis para Varma foi uma cena de vingança em que sua personagem e sua filha na ficção são aprisionadas por Cersei Lannister. Nessa cena, ambas as atrizes foram acorrentadas em uma masmorra, o que gerou desconforto físico e certa angústia. A cena em questão envolvia uma tomada longa e emocionalmente intensa e, no meio das gravações, surgiram complicações com as algemas que usavam, o que as deixou presas por mais tempo do que o planejado. Felizmente, a equipe de produção interveio para libertá-las usando ferramentas especiais, mas o incidente deixou claro quão desafiador pode ser filmar cenas complexas em espaços limitados. A entrega de Varma e de sua colega de cena fez com que esse momento ficasse gravado na mente dos espectadores como um dos mais impactantes da série. Apesar de ter sido uma gravação complexa, ambas as atrizes conseguiram levar suas interpretações a um nível profundo e realista. Número 10. Cena do taco de beisebol, O Iluminado. No clássico do cinema de terror O Iluminado, Shelley Duvall passou por uma das experiências mais exaustivas de sua carreira. Sob a direção de Stanley Kubrick, Duvall interpretou Andy Torrance em uma história de suspense e terror psicológico. Kubrick, conhecido por seu perfeccionismo, insistia que as cenas fossem repetidas inúmeras vezes para alcançar a emoção exata que ele buscava. Em particular, a cena do taco de beisebol foi filmada em várias tomadas, deixando Duvall física e emocionalmente exausto. Para manter a tensão, o diretor pediu que a cena fosse repetida até o ponto em que a atriz chegasse a um estado de nervosismo real, um processo que ela descreveu como exaustivo.
Essa intensidade afetou profundamente do voo, que ficou emocionalmente vulnerável após as filmagens. No entanto, sua dedicação fez com que O Iluminado se tornasse uma obra-prima do cinema e sua atuação é aclamada até hoje como uma das mais impactantes do gênero de terror. Número 11, Moonlight Sage. Número 13, C-3PO em Star Wars. Interpretar o icônico droide C-3PO em Star Wars foi um desafio inimaginável para Anthony Daniels. Embora o personagem seja lembrado com carinho pelos fãs da saga, o processo de dar vida ao androide dourado acabou sendo um verdadeiro suplício. Desde o momento em que Daniels vestia a fantasia, a experiência se transformava em uma mistura de desconforto extremo e limitação física. O design da fantasia, criado para simular o aspecto metálico e rígido de um robô, era composto por peças duras e apertadas, o que restringia cada movimento do ator. Assim, o que na tela parecia a imitação perfeita de um droide, na vida real era uma verdadeira prisão de metal. Para Daniels, a fantasia de C-3PO representava um desafio em todos os aspectos. Primeiro, o calor dentro dela se tornava quase insuportável, especialmente nas cenas filmadas em ambientes externos sob o sol implacável de locais desérticos como a Tunísia, onde muitas das cenas de Star Wars foram gravadas. Ficar dentro da fantasia por horas a fio, somado à pressão de manter a postura, criava um ambiente tão sufocante que o ator às vezes precisava parar para recuperar o fôlego. E isso nem era o pior. Além do desconforto físico, o isolamento era esmagador. Em alguns momentos, a equipe de produção esquecia que havia uma pessoa dentro daquela armadura dourada, e isso fazia com que Daniels se sentisse, de certa forma, desumanizado. Ao longo das filmagens, Daniels chegou a experimentar uma sensação de solidão e frustração que raramente comentava. Embora C-3PO seja um personagem que transmite humor e carisma, o ator estava longe de viver essa realidade no set. Por exemplo, ao tentar se mover com a fantasia, cada passo se tornava um desafio monumental devido às peças metálicas que restringiam suas pernas. Até mesmo o simples ato de levantar um braço exigia um esforço extra, já que os cotovelos e ombros da fantasia limitavam severamente seu alcance de movimento. Número 12, exigência do diretor em Quarteto Fantástico. Ela interpretou Sue Storm, também conhecida como Mulher Invisível, no filme Quarteto Fantástico. Durante as filmagens da sequência, Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado, Alba passou por uma situação frustrante que quase a fez desistir da carreira de atriz. Em uma das cenas mais dramáticas, o diretor pediu para Alba parecer bonita enquanto sua personagem agonizava, um pedido que a atriz achou incomum e desconcertante. Alba expressou que essa exigência não só lhe pareceu desconcertante, mas também a fez questionar a forma como era vista na indústria. Essa experiência deixou uma marca em sua vida profissional e pessoal, levando-a a se afastar temporariamente da atuação. Com o tempo, Alba decidiu focar em outros projetos e fundou sua própria empresa, afastando-se do mundo de Hollywood. Embora seu papel como Sue Storm tenha ficado na memória de muitos fãs de super-heróis, a experiência não foi das melhores para ela, pessoalmente. Número 13, Longas horas de maquiagem em X-Men. Ela interpretou Mystique na série de filmes X-Men, um papel que exigia longas horas de maquiagem. Para transformar sua pele no característico azul de Mystique, Lawrence precisava passar cerca de 8 horas na cadeira de maquiagem, um processo que se tornou exaustivo e afetou sua saúde. Além disso, o design do traje da Mystique era tão apertado que limitava seus movimentos e a impedia de realizar ações básicas, como ir ao banheiro sem a ajuda da equipe de figurino. Esse processo, embora visualmente impressionante, foi exaustivo para Lawrence, que também teve que lidar com a inalação de produtos químicos devido aos materiais usados em sua maquiagem. Apesar dos desafios, Lawrence conseguiu entregar uma atuação memorável, dando vida a um dos personagens mais complexos e queridos da franquia. No entanto, esse papel também a fez questionar até que ponto estava disposta a se sacrificar pelo trabalho e, por fim, decidiu não voltar a interpretar a Mystique em filmes futuros.
Número 14. Em cenas em baixas temperaturas. Temperaturas em O Regresso. Para o filme O Regresso, Leonardo DiCaprio assumiu um dos papéis mais exigentes de sua carreira, interpretando Jack Glass, um caçador que luta para sobreviver em condições extremas. Durante as filmagens, DiCaprio e a equipe tiveram que gravar em locações naturais onde as temperaturas chegavam a 30 graus negativos, o que transformava cada cena em uma prova de resistência física e mental. A produção do filme era complexa e DiCaprio precisava suportar as intempéries do clima enquanto realizava cenas de grande esforço físico. Essa experiência foi um desafio que exigiu um comprometimento total do ator, que afirmou ter sido uma das filmagens mais difíceis de sua vida. O esforço valeu a pena e sua interpretação foi aclamada, rendendo-lhe o prêmio Oscar de melhor ator. Esse filme não representou apenas uma conquista profissional para DiCaprio, mas também demonstrou sua capacidade de enfrentar situações extremas em nome da arte cinematográfica. Número 15. A cena do barril. Em O Hobbit, a desolação de Sauron, um dos momentos mais emocionantes para o público foi a famosa cena da fuga nos barris, em que Bilbo Bolseiro e um grupo de anões escapam dos elfos descendo um rio. Embora a cena tenha sido visualmente espetacular, sua gravação foi um verdadeiro desafio para a equipe e os atores. Para recriar essa sequência, foi construído um cenário aquático que simulava um rio, onde os atores precisavam se mover dentro de barris enquanto a água e a coreografia dificultavam seus movimentos. Os atores passaram longas horas no set, onde as condições de umidade e o risco de escorregar eram constantes. Apesar dessas dificuldades, a cena foi um sucesso. E um dos momentos mais memoráveis do filme, mostrando o esforço e a dedicação do elenco para criar uma experiência visual impressionante. Essa sequência é um exemplo do nível de detalhe exigido no cinema para criar cenas inesquecíveis. Número 16. Em cena do cuspe em Titanic. No icônico filme Titanic, Leonardo DiCaprio e Kate Winslet interpretaram o famoso casal Jack e Rose. Uma das cenas que foi mais desconfortável para ambos foi a do cuspe. Um momento aparentemente simples, mas que foi complicado de filmar. Nessa cena, os personagens praticam cuspir do convés do navio, o que gerou desconforto para os atores, já que o processo se tornou repetitivo e, em certo momento, um tanto desagradável. DiCaprio e Winslet insistiram para que o diretor James Cameron cortasse a cena, mas ele decidiu mantê-la e, eventualmente, ela se tornou uma das partes mais lembradas do filme. Embora o momento tenha gerado risadas entre o elenco e a equipe de produção, a cena reflete o tipo de situação que, mesmo desconfortável, consegue captar a essência de um relacionamento autêntico na tela. Esse detalhe mostra como até as cenas mais inesperadas podem exigir muito dos atores, criando momentos que permanecem na memória do público. Número 17. Tyler Perry como Madea. Ele é mundialmente conhecido por sua interpretação de Madea, um personagem que se tornou um fenômeno cultural. No entanto, o que muitos não sabem é que se colocar na pele dessa mulher forte e carismática era um processo exaustivo para ele. Embora Madea tenha se tornado indispensável para a carreira de Perry e chegado a ser um ícone do entretenimento, interpretar essa avó tão peculiar não era exatamente uma experiência prazerosa para o ator. Na verdade, desde o início, Perry confessou que se transformar em Madea era algo desconfortável e exaustivo para ele. Para começar, o processo de caracterização estava longe de ser simples. Antes de cada gravação, Perry precisava passar longas horas na cadeira de maquiagem para conseguir a aparência exata de Madea. Isso incluía uma peruca volumosa, maquiagem pesada e um figurino cheio de camadas, com roupas pesadas que limitavam seus movimentos e o faziam questionar constantemente se valia a pena continuar. Ao longo de cada filme, Perry precisava se adaptar aos gestos e movimentos de Madea, e embora tenha conseguido dar vida a uma figura feminina com uma energia única, o processo era exaustivo e ele mesmo confessou várias vezes que nunca chegou a se sentir completamente confortável no papel. É interessante saber que sua intenção original era interpretar Madea apenas uma vez, como uma homenagem a Ed Murphy, que também interpretou vários personagens femininos. No entanto, o sucesso de Madea superou todas as suas expectativas.
A resposta do público foi tão entusiástica que Perry sentiu que precisava continuar interpretando-a, embora no fundo nunca tenha se sentido realmente à vontade com a transformação que o personagem exigia. Assim, o que começou como um papel experimental se transformou em uma figura recorrente nas telas e até mesmo em um dos principais motivos da fama de Perry. Número 18. Trajes extravagantes e opulentos em Cruella. Interpretar a temível baronesa em Cruella foi um desafio inesperado para Emma Thompson, e não exatamente pela intensidade emocional de sua personagem. Embora Thompson seja uma atriz de longa carreira, acostumada a papéis complexos, desta vez foi o figurino que se tornou o verdadeiro desafio. A baronesa, uma figura icônica da moda no filme, precisava usar trajes extravagantes e opulentos, e foi aí que as coisas começaram a se complicar. As roupas desenhadas para ela eram das mais espetaculares na tela, mas ao mesmo tempo pesadas e restritivas, limitando cada movimento. Assim, cada dia de gravação se transformava em uma prova de paciência e resistência. Thompson se deparava com roupas tão justas e elaboradas que, mesmo para uma cena simples, precisava suportar um nível de desconforto que ela descreveu como uma tortura. As longas horas de filmagem aumentavam o incômodo, já que o figurino começava a parecer uma armadura impossível de tirar. De fato, em várias entrevistas, Emma mencionou como, após horas e horas de gravação, as costuras de seus trajes pareciam mais apertadas, o tecido mais sufocante e sua própria mobilidade reduzida a quase nada. Se ela precisava se mover com graça, caminhar ou até mesmo respirar fundo, cada gesto se transformava em um esforço monumental. Além disso, o design do figurino foi pensado para refletir a pomposidade e o poder da baronesa, o que adicionava camadas e detalhes que aumentavam o peso de cada peça. Em outras palavras, cada traje foi confeccionado para ser imponente e esteticamente deslumbrante, sem considerar o sacrifício físico que exigia da atriz. Thompson precisava manter a postura perfeita enquanto usava saias volumosas, espartilhos rígidos e acessórios pesados, o que limitava até mesmo suas expressões faciais. Mas o comprometimento da atriz era total. Mesmo que os figurinos se tornassem cada vez mais desconfortáveis ao longo do dia, ela mantinha a compostura e conseguia dar vida à baronesa como se o figurino fosse uma segunda pele. Número 19. Aquiles em Troia. Para Brad Pitt, a experiência de interpretar Aquiles na superprodução épica Troia foi algo muito diferente do que o público poderia imaginar. Enquanto os espectadores viam na tela um Aquiles imponente e heróico, cheio de força e fúria, Pitt na verdade estava preso em um projeto que não o satisfazia nem um pouco. Além do físico imponente que teve que esculpir para o papel, o que realmente o incomodava era a falta de conexão emocional com seu personagem e com a própria história. É surpreendente pensar que por trás daquela atuação, que muitos consideram memorável, estava um ator que sentia que seu verdadeiro potencial estava sendo limitado. O motivo pelo qual ele aceitou o papel está longe de ser uma paixão pelo personagem ou pela história da Ilíada. Pitt aceitou o papel em grande parte por compromissos contratuais. Naquele momento de sua carreira, havia acordos que o levaram a participar de filmes com uma alta expectativa de sucesso comercial. Embora Troia prometesse ação em cenários espetaculares, Pitt sentia que esse papel não representava o tipo de desafios artísticos que ele estava buscando. A falta de liberdade para escolher seus projetos e a pressão de manter certos contratos fizeram desse filme uma experiência da qual ele não guarda boas lembranças. Em suas próprias palavras, Pitt confessou que, se dependesse dele, teria optado por outro projeto, um no qual realmente pudesse se sentir inspirado e desafiado. No entanto, as circunstâncias o levaram a se comprometer com Troia e, naquele momento, a única opção que lhe restava era dar o melhor de si, mesmo que internamente não compartilhasse o entusiasmo pela história. Esse desencontro entre a grandiosidade da produção e o que ele próprio sentia resultou em uma espécie de distanciamento do personagem, o que pode surpreender quem admira a força que ele conseguiu transmitir na tela. Apesar de todas essas dificuldades, Brad Pitt manteve seu profissionalismo. Mesmo sem estar motivado, ele cumpriu seu papel nas árduas cenas de batalha, coreografadas com precisão para capturar a intensidade da guerra entre gregos e troianos.
Sua habilidade de transformar o desconforto pessoal em uma atuação sólida demonstra seu compromisso com a arte do cinema. É fascinante pensar que uma das figuras mais icônicas do cinema épico do século XXI surgiu de uma experiência que o próprio ator gostaria de ter evitado, mas que, no entanto, hoje faz parte de seu legado nas telonas. Número 20. Longas sessões de treinamento em Thor. O rosto inconfundível do deus nórdico. Thor, no universo cinematográfico da Marvel, é hoje um dos atores mais associados à imagem de força e coragem. No entanto, por trás dessa aparência musculosa e das lutas épicas de seu personagem, existe um esforço físico descomunal que poucos poderiam imaginar. De fato, embora Hemsworth sempre tenha sido fã de exercícios e de se manter em forma, interpretar Thor significou levar essa paixão a um nível completamente diferente. Desde o início, as exigências físicas foram tão intensas que acabaram transformando completamente sua rotina diária e seu estilo de vida. Para alcançar a aparência de Thor, Hemsworth enfrentou um regime que incluía longas sessões de treino, uma dieta rigorosa e a pressão constante de se manter no auge de sua forma física. Esse treinamento não envolvia apenas o compromisso de passar horas na academia, mas também o desafio de uma alimentação controlada nos mínimos detalhes. Assim, cada refeição era planejada e medida para ajudá-lo a ganhar massa muscular sem sacrificar sua mobilidade, já que Thor não só precisa parecer imponente, mas também deve se mover com agilidade nas intensas cenas de ação. Dessa forma, Hemsworth enfrentava não apenas a carga física, mas também o desgaste mental que uma rotina tão exigente representa. Como ele mesmo mencionou em várias entrevistas, houve momentos em que se perguntou se conseguiria continuar mantendo esse ritmo, especialmente ao pensar nas possíveis consequências a longo prazo. Mas isso não é tudo. No set, a dedicação de Hemsworth não passava despercebida por seus colegas e pela equipe de produção. A Marvel exigia um comprometimento total e ele cumpria sem falhar. A transformação física era tão impactante que, a cada filme do Thor, esperava-se que ele superasse sua aparência anterior. Na verdade, alguns de seus colegas de elenco já brincaram sobre o esforço que é só tentar chegar perto do nível dele. No entanto, enquanto o público aplaudia sua figura imponente, poucos sabiam que mantê-la tinha um custo pessoal alto. Em muitas ocasiões, Hemsworth revelou que essas rotinas o impedem de aproveitar certas atividades que costumava amar e até limitaram seu tempo livre.